Fatos históricos que repete e poucos percebem. Existe um ditado popular que é bem real: aqueles que não conseguem se lembrar do passado estão condenados a repeti-lo. Na verdade, a história se repetindo é um aviso comum em todas as esferas da vida. A humanidade está constantemente se lembrando de que todos devem aprender com seus erros. No entanto, uma olhada em nossa história prova que esse lembrete é frequentemente ignorado ou esquecido. Mas há muitos eventos históricos que nem percebemos, que são repetições do passado. Então, que repetições históricas estamos perdendo em nossas lições de história? Vamos descobrir. Antes de existir o Titanic, existia o Texin, a história que você conhece. Em 15 de abril de 1912, a RMS Titanic afundou horas depois de colidir com o iceberg. Fatos básicos sobre o evento são bem conhecidos. Não havia botes salva-vidas suficientes. O navio se partiu em dois ao afundar no oceano e os sobreviventes foram resgatados pelo RMS Carpathia. Mais de 1.500 pessoas perderam a vida. É uma história de mais de 100 anos atrás, mas a sociedade ainda é fascinada por ela. Réplicas foram construídas, galerias de museus exibiram artefatos e a infame cena da porta de James Cameron em seu filme sobre o naufrágio ainda é debatida nas mídias sociais. A primeira vez que aconteceu, 90 anos antes do Titanic afundar no Oceano Atlântico, houve o naufrágio do Texin, no Mar da China Meridional. O Texin estava navegando na China para Jacarta e estava carregado com uma carga preciosa, porcelana, sedas, especiarias e remédios. Além de ter tanta carga que parte dela teve que ser amarrada na parte externa do casco do navio. Também transportava 1.600 imigrantes na esperança de encontrar uma vida melhor em outro lugar. Como o navio estava sobrecarregado, os imigrantes não podiam usar cabines e, em vez disso, dormiam no convés do navio. Em 6 de fevereiro de 1822, o Texin afundou depois de colidir com uma pequena barreira de corais, resultando em uma enorme perda de vidas. Embora ocasionalmente referindo como Titanic do Oriente, a história de Texin é geralmente ignorada. Embora a história do Texin seja muito menos romântica, imigrantes dormindo no convés de um navio de carga, em comparação com a extravagante viagem inaugural de um navio inafundável. Muitos dos eventos do Titanic foram uma repetição dos eventos do Texin. Tanto o Titanic quanto o Texin cometeram falhas fatais antes de iniciar suas viagens. Além de ter poucos botes salva-vidas desde o início, o Titanic utilizou um design de compartimento à prova d'água, que garantiu que as anteparas individuais fossem à prova d'água, mas ainda permitia que a água vazasse de um compartimento para o outro. Suspeita-se que isso tenha contribuído para o naufrágio do navio. O Texin estava sobrecarregado antes de sua viagem começar. De fato, quando os destroços do navio foram encontrados 200 anos depois, sob lodo em coral, muitos dos itens de porcelana ainda estavam em condições quase intocadas por causa da forma como foram embalados. Com o navio tão carregado, o Texin corria um risco muito maior de afundar. O desaparecimento de ambos os navios também ocorreu da mesma maneira, colidindo com algo. O Titanic atingiu um iceberg, enquanto o Texin atingiu uma barreira de corais. Ambos os acidentes poderiam ter sido evitados se os dois navios não estivessem fazendo a mesma coisa, correndo para o seu destino. No caso do Titanic, o navio estava indo muito mais rápido do que deveria. Para o Texin, o capitão decidiu pegar um atalho por águas desconhecidas. Houve mais de um holocausto. A história que você conhece. Quando a maioria das pessoas ouve a palavra holocausto, pense em Adolf Hitler e nas atrocidades cometidas pelos nazistas na década de 1940 na Alemanha. Isto é incompreensível. O holocausto foi um genocídio maciço que continua sendo ensinado em escolas de todo o mundo. O plano de Hitler era criar uma raça ariana, o que o levou a exterminar judeus, ciganos,
deficientes, gays e muitos outros através do uso de campos de concentração. As atrocidades da Alemanha acabaram levando à Segunda Guerra Mundial, na qual aproximadamente 60 milhões de pessoas morreram. Vejamos a primeira vez que aconteceu. Infelizmente, o genocídio aconteceu muitas vezes ao longo da história. No entanto, um genocídio em particular também carrega o título de Holocausto. O Holocausto Armênio, mais comumente referido como genocídio armênio. Este holocausto é considerado o primeiro genocídio do século XX, assim como o antissemitismo não era novidade na Alemanha antes do governo de Hitler. O governo turco desprezava os armênios na Turquia há anos. O governo turco, governado pelo Império Otomano, acreditava que os armênios eram infiéis e os tratava de forma desigual, impondo impostos mais altos e outras restrições injustas. Os armênios tentaram protestar contra isso na década de 1890, mas isso resultou tragicamente no massacre sancionado pelo Estado de centenas de milhares de manifestantes armênios entre 1894 e 1896. As coisas aparentemente se acalmaram por um tempo, mas não durou. Em 1914, a Turquia juntou-se à Primeira Guerra Mundial ao lado da Alemanha e do Império Austro-Húngaro. A Turquia começou a se preocupar com os armênios, acreditando que eles lutariam de bom grado pelo lado oposto da guerra se isso significasse igualdade. O número total de pessoas mortas pelo resultado do genocídio é estimado entre 800 mil e 1.800.000 pessoas. O dia 24 de abril de 1915 é convencionalmente considerado a data de início dos massacres, quando as autoridades otomanas caçaram, prenderam e executaram cerca de 250 intelectuais e líderes comunitários armênios em Constantinopla. O que se seguiu foi o extermínio sistemático e sancionado pelo governo de armênios. Aproximadamente 1.800.000 armênios foram mortos. Quando o genocídio armênio terminou em 1922, havia apenas 388 mil armênios no Império Otomano. Houve duas recessões econômicas chamadas de a Grande Depressão, a história que você conhece. A Grande Depressão é facilmente o desastre econômico mais conhecido da história americana, ocorrendo de 1929 a 1939, após o crash do mercado de ações de outubro de 1929. A Grande Depressão viu de 13 a 15 milhões de americanos desempregados em 1933, com quase metade dos bancos do país falindo. Veremos agora a primeira vez que aconteceu. 56 anos antes, a Longa Depressão afetou o mundo inteiro. Originalmente referido como a Grande Depressão, antes do nome ser usado para o acidente de 1929, as datas da Longa Depressão são amplamente debatidas. É frequentemente citada como começando durante o Pânico de 1873 e abrangendo 20 anos até o Pânico de 1893. No entanto, a National Bureau of Economic Research data a depressão como durando de outubro de 1873 a março de 1879. Assim como a Grande Depressão, acredita-se que a Longa Depressão tenha sido desencadeada por instituições financeiras que tomaram decisões imprudentes. Bancos e financistas otimistas investiram em empresas ferroviárias que acabaram não faturando tanto quanto o projetado, o que levou a um grande uso indevido do crédito por parte dos bancos. As pessoas estavam até tendo problemas para sacar dinheiro dos bancos porque os bancos simplesmente não tinham nada para dar. Em última análise, os Estados Unidos viram 18 mil empresas falirem entre os anos de 1873 e 1879. Uma pesquisa de Massachusetts em 1878 sugeriu que havia aproximadamente 500 milhões de pessoas desempregadas nos Estados Unidos. Outros, no entanto, argumentaram que esse número era comicamente baixo. O conflito israelo-palestino é um lembrete assustador da Guerra dos 30 Anos. A
A história que você conhece. O conflito israelo-palestino é uma crise trágica e contínua do Oriente Médio. Embora muitas vezes seja simplesmente resumido como uma guerra por terras entre residentes judeus e residentes árabes, os detalhes do conflito são muito mais complexos. A maioria das fontes cita a década de 1930 como o início do conflito, embora em grande parte da história que contribuiu para a crise seja muito mais antiga. Em 1947, as Nações Unidas tentaram acalmar o conflito estabelecendo um plano de partilha que dava de 56,47% da Palestina ao Estado judeu e 43,53% ao Estado árabe, com um enclave internacional em torno de Jerusalém. O plano, que foi rejeitado pelos palestinos, nunca foi implementado. Entre 1947 e 1993, houve vários conflitos armados, incluindo a Guerra dos 6 Dias e a Guerra Árabe-Israelense. Em 1993, Israel e a Organização para a Libertação da Palestina concordaram com uma declaração de princípios, resultando no reconhecimento oficial de cada lado do outro e na renúncia ao uso da violência. Infelizmente, a violência voltou rapidamente à área em 1996 e o conflito foi reiniciado. Vejamos agora a primeira vez que aconteceu. Infelizmente, os conflitos religiosos têm sido bastante comuns ao longo dos anos, mas a Guerra dos 30 Anos é, em muitos aspectos, incrivelmente semelhante ao conflito israelense-palestino. Ocorrendo entre os anos de 1618 e 1648, a Guerra dos 30 Anos começou quando o Sacro Imperador Romano Fernando II da Boêmia tentou obter o controle sobre as atividades religiosas de seus súditos. Isso fez com que os protestantes se rebelassem, levando a uma guerra pela igualdade entre os protestantes e os católicos. Muitas das principais potências europeias lutaram na guerra, que acabou reformulando o mapa religioso e político da Europa Central. Como conflito israelense-palestino, o custo desse conflito religioso foi enorme. Durante a Guerra dos 30 Anos, que ocorreu principalmente na Alemanha, aproximadamente 20% da população total da Alemanha pereceu, com perdas de até 50% em algumas áreas. Embora o conflito israelo-palestino tenha durado o suficiente para que não tenha sido determinados dados claros sobre a perda total de vidas. Estima-se que apenas de 2000 a 2008 houve mais de 6 mil mortes. Um resultado positivo da Guerra dos 30 Anos foi que o conflito ajudou a acabar com uma era de guerras religiosas na Europa. Com o conflito israelo-palestino refletindo a Guerra dos 30 Anos de muitas maneiras, só podemos esperar que a eventual resolução do conflito resulte em um fim semelhante das guerras religiosas nessas áreas também. Hitler foi de muitas maneiras Napoleão 2.0. A história que você conhece, assim como o Holocausto, é um grande ponto de discussão nas escolas. O mesmo acontece com seu líder, Adolf Hitler, o homem por trás da morte de mais de 6 milhões de pessoas em campos de concentração, projetados para eliminar ameaças, entre aspas, ao estabelecimento de uma raça ariana. Só o nome de Hitler representa o mal além da imaginação. Veremos agora a primeira vez que aconteceu. Embora o nome Napoleão Bonaparte não evoque medo como o de Hitler, há muitas semelhanças estranhas entre os dois. Napoleão Bonaparte foi um líder militar e imperador francês que conquistou grande parte da Europa durante o século XIX. Descrito como astuto e ambicioso, Napoleão foi um herói de Hitler. Hitler chegou a visitar o túmulo de Napoleão na França em 1940. De muitas maneiras, Napoleão foi mais do que apenas um herói para Hitler. Embora muitas pessoas reconheçam Napoleão como um ex-soldado, é um fato muitas vezes esquecido que Hitler também era um soldado. Napoleão subiu nas fileiras dos militares durante a Revolução Francesa. Hitler originalmente evitou o serviço militar na Áustria-Hungria, antes de eventualmente se voluntariar para o exército bávaro e servir na frente ocidental durante a Primeira Guerra Mundial.
Mundial. Enquanto o serviço de Napoleão o levou a tomar o poder político na França através de um golpe, o serviço de Hitler o levou a assumir o controle do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Hitler então tentou um golpe em 1923, mas falhou. Ainda assim, tanto Hitler como Napoleão acabaram se tornando ditadores. Isso levou ao que é provavelmente a semelhança mais conhecida entre Napoleão e Hitler: suas quedas na Rússia. Tanto Napoleão quanto Hitler tentaram invadir a Rússia no inverno e ambos falharam massivamente. Novas pesquisas, que são particularmente controversas na França, mostraram que Napoleão também pode ter presidido crimes semelhantes aos de Hitler, incluindo o estabelecimento de campos de concentração, câmeras de gás, esquadrões de ataque e deportações em massa. Quaisquer que sejam seus pensamentos sobre Napoleão Bonaparte, uma coisa permanece clara: a vida de Hitler foi em muitos aspectos uma repetição da de Napoleão, algo que Hitler provavelmente se orgulhava. E aí, o que você achou do vídeo de hoje? Você já conhecia essas histórias que se repetem? Qual foi a que mais te impressionou? Comente com a gente sua opinião sobre esse assunto, pois adoraríamos ler e responder seus comentários abaixo. Se você gostou do vídeo e você ainda não se inscreveu em nosso canal, se inscreva e clica no sininho para não perder nenhum vídeo intrigante que postamos todas as semanas. E se você quer aproveitar e aprender um pouquinho mais, não deixe de clicar em um desses vídeos que estamos sugerindo para você. Até o próximo vídeo!